Veja, então, num vídeo anterior, eu havia tratado, né, de alguns traços essenciais da filosofia grega. E me referi, como sendo um dos grandes construtores de um dos traços fundamentais da filosofia grega, o filósofo pré-socrático Heráclito. E faltou, né, acrescentar o Parmênides. Então, eu me proponho agora a fazer uma pequena exposição a respeito da ideia fundamental do Parmênides. Veja só, é uma característica dos filósofos pré-socráticos eles procurarem o elemento essencial da realidade. Qual é a ideia fundamental do Parmênides? O Parmênides, ao tentar explicar qual era o elemento fundamental da realidade, ele traz uma noção bastante diferente e bastante interessante. Ele diz o seguinte, que o elemento fundamental da realidade é o ser. E o que significa ser? Ele diz mais ou menos o seguinte, veja só. Qualquer coisa da realidade, qualquer coisa do mundo, ou seja, é um ser. Mesmo aquelas coisas que nós eventualmente possamos imaginar, ainda que elas não existam, elas são. Quer dizer, segundo o Parmênides, a característica essencial, né, o elemento essencial de toda a realidade é ser. Né? Você falou elemento essencial, mas eu posso falar de uma outra forma, porque Sim. da forma como você falou, me veio na cabeça o seguinte, parece que ele está querendo dizer elemento fundamental, querendo dizer aquilo que está em tudo. Então, qualquer coisa que você pense na realidade, o que tem em comum? As coisas são diferentes em princípio, mas existe alguma coisa que há em comum entre todas elas? Aí parece que seria isso também? Seria esse sentido também? Não, é basicamente esse o sentido. Né? Veja, mas no caso do Parmênides, né, essa é uma leitura bem comum, né, de nós acharmos que a noção de ser a que ele se refere é aquilo que há de comum entre as coisas. Mas ele não diz assim. Né? Ele diz assim que o ser é o elemento das coisas. As coisas são ser, são feitas de ser. E se você for pensar nessa ideia, né, na ideia de ser, ou do que afinal de contas, a que afinal de contas ele está se referindo, quando ele desdobra alguns raciocínios, nós percebemos, ele diz mais ou menos o seguinte, veja só. O ser compreende todas as coisas. Ou seja, qualquer coisa, existindo ou não existindo, é compreendida pelo ser. Faz parte do ser. É feita de ser. Nesse sentido, a única coisa que existe efetivamente é o ser. Apenas o ser existe. O não ser, quer dizer, o oposto do ser, não existe. O oposto do ser é o nada. O nada efetivamente não existe. Porque se o nada existisse, ele seria um ser. Né? Então, só existe um único ser. E esse ser, ele é infinito. No sentido de que ele incorporaria toda a dimensão possível da realidade. Ou seja, uma característica essencial do ser é ser infinito. Uma outra é ele ser indivisível. No seguinte sentido, você não pode cindir o ser, cortar o ser, para poder destruí-lo ou para poder aniquilá-lo.
Porque qualquer coisa que você divida, que você corte, ambas continuarão sendo. Portanto, continuarão ser. Né? Nesse sentido, o ser não pode ser destruído. Você não pode eliminar o ser. Né? Qualquer coisa que você faça com o ser continuará sendo. Né? Você pode pegar, nós podemos imaginar qualquer objeto da realidade, né, que nós o submetamos a uma atividade de destruição, né, uma suposta atividade de destruição. Então você pega lá um determinado objeto e incinera esse objeto. Né? Ele pode desaparecer enquanto objeto, mas ele continuará sendo, os resquícios desse ser incinerado será ser, ainda que incinerado. Né? Então, se você pega um pedaço de madeira, é claro que você queimando o pedaço de madeira, ele deixará de ser madeira, mas ele não deixará de ser algo. Aí parece um pouco aquela ideia do nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Isso, está aí a origem dessa ideia. O que é curioso é que quando se traz essa ideia que nada se destrói, parece que necessariamente você também está dizendo que nada se cria. Então, o novo, fica difícil conceituar o novo. Então, parece que o novo seria uma combinação do que já existe sempre. Não, veja só. Na verdade, nada se cria. Se cria no sentido de ser produzido, de ser criado. Porque tudo já foi criado. Né? Não existe uma lacuna no ser a ser preenchida. Né? O ser já está aí, o ser é pleno. Ou seja, você não pode acrescentar nada ao ser. Você não pode anexar mais nada a ele, porque ele já está plenamente realizado, produzido. Né? Ele já tem uma configuração definitiva. E essa configuração não teve origem, assim como ela não terá fim. Né? Ou seja, ela sempre foi, o ser sempre foi, ele sempre existiu, ele sempre esteve aí. Essa é a visão do Parmênides, né? Isso. E olhando o mundo físico, ele também está pensando no intelectual também. Também. Então, mesmo as ideias, não tem ideia nova. Não existe nada, porque elas são. Quer dizer, todas são seres. Então é muito bom isso, porque assim, quando pensar uma bobagem, fala, não foi a primeira. Com certeza alguém já pensou isso também. Né? Então, veja, nesse sentido, o ser não tem origem. Ele sempre foi, ele sempre existiu. Se ele não tem origem, ele também não pode ter fim. Né? Ou seja, ele não vai acabar, ele não vai se extinguir. Ser sempre será ser, sempre foi ser, eternamente. E ele tem, então, esse atributo da eternidade. Eternidade não é subsistir no tempo, é nunca ter existido no tempo, é não fazer parte do tempo, é estar fora do tempo. Né? Eterno é alguma coisa que não é temporal, porque nós sempre imaginamos eterno alguma coisa que existe sempre, né? que existe no tempo. Né? Eterno não é que existe no tempo, eterno é que não faz parte do tempo, ou seja, ultrapassa o tempo, está muito além do tempo. Né? Então veja, as características de que o Parmênides se utiliza para descrever o ser, né? Veja, se esse ser é infinito, ou seja, ele não tem limites, ele não tem fim, né? Se esse ser é eterno, ou seja, ele está fora do tempo, se esse ser não tem origem, porque ele sempre existiu, né? Esse ser, ele compreende toda a realidade como se fosse uma grande esfera de compreensão. Né? Se há uma forma possível para o ser, é a forma da esfera, né? No sentido de que os raios se encaminham para todas as direções. Né? Ou seja, ele tem essa expansividade espacial. Né? Veja, ele não foi criado, ele não pode ser destruído, né? Ele é imóvel.
essa é uma ideia fundamental. Veja, o ser é imóvel significa que o ser não é passível de ser deslocado. Por quê? Se ele é infinito, para onde ele vai se deslocar? Né? Quer dizer, não existe para onde ele vá, né? Ele possa ser movido. Né? Ele está parado, porque ele tem uma abrangência infinita. Né? Não tem para onde ele ir. Né? Ele tem essa configuração esférica. Né? Veja só, né, que interessante. Essa ideia, né, faz com que a realidade pensada pelo Parmênides seja uma realidade única. Né? Ou seja, a realidade ela não é diversa. Se tudo é ser, existe algo permeando a realidade, ainda que aparentemente, essa expressão que ele usa, nós observemos coisas distintas. Mas essa distinção, essa separação entre as coisas, nos oculta o seu verdadeiro elemento essencial, que é ser. Né? Então, o ser faz com que toda a realidade tenha uma única configuração. Não existe seres. Né? É claro, você pode dizer que existem entes particulares. Né? Mas esses entes, né, na expressão do Parmênides, são pura ilusão. Porque o que é essencial é ser, não é ser ente. Né? Veja, essa ideia foi absolutamente decisiva para se ter uma dimensão da capacidade do pensamento filosófico. Quando você observa o Heráclito dizendo que tudo está em movimento, né, que há uma perpétua transformação, e ao mesmo tempo observa a concepção do Parmênides de que não há efetivamente nenhuma transformação, porque nada deixa de ser. Tudo sempre é. Né? Você cria um grande problema de natureza filosófico, né, a ser considerado, que afinal de contas, como é essa realidade? O que é a realidade? A realidade é ser ou a realidade é devir, é movimento? Né? Veja, posteriormente nós veremos que essa foi a questão essencial que levou Platão a instituir a dualidade do mundo, né, separar entre o mundo físico e o mundo das ideias. Quando Platão faz isso, ele coloca o Heráclito no mundo físico e o Parmênides no mundo das ideias. Então, a origem da teoria das ideias do Platão, do mundo das ideias e do mundo físico, é exatamente esse dualismo desses dois filósofos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. Diga. Parece que isso aí rendeu bastante, porque chega no Kant e ainda tem umas coisas, né? Sim. O empírico e o racional e de outras formas, outras palavras, mas parece que tem alguma ligação com esse problema lá, né? Com esse problema originário. Então, veja, a minha ideia é mostrar, né, através dessa exposição, como características essenciais da filosofia, né, de ser essa grande ambição da racionalidade humana, de compreender os princípios fundamentais da realidade, né, e de maneira absoluta, ou seja, princípios que sejam válidos extensivamente para todas as épocas e lugares, para qualquer época e lugar. Né? Então, essa é uma característica essencial da pretensão filosófica, que é constituir uma concepção a respeito da realidade que ultrapasse as suas determinações empíricas e limitações pessoais na formulação. Né? Então, nesse sentido, né, as concepções filosóficas elas têm uma durabilidade, uma permanência no pensamento longeva. Né?
É como se as elaborações filosóficas pudessem se desmembrar, se descolar, né, das determinações circunstanciais, né? E outra coisa curiosa também é que você ouve um, aprende sobre um, você concorda com tudo que ele fala, não, ou com quase tudo que ele fala. Aí o outro vai dizer uma outra coisa que parece ser o oposto e você concorda com quase tudo também. Aí você fala, pera um pouquinho, o que eu deixei escapar? Sim. E aí, para tentar ver como é que você pode concordar com coisas distintas, fala, não, então talvez eles estejam tratando de perspectivas diferentes ou partes apenas da realidade. E se isso é só parte, aí também abre a mente da gente, pera um pouquinho, então se isso aqui é só uma parte, qual será o total? Qual será a compreensão ou o âmbito que consiga abranger tudo isso para você conseguir enxergar isso lá dentro, os dois, né, as duas visões de mundo lá dentro. Sim, Então a filosofia tem essa característica, né, de, em função das suas pretensões de compreensão, elas ultrapassarem as determinações circunstanciais, né? Aí, nesse sentido, deixa eu fazer uma observação interessante. Existe contemporaneamente, nos últimos anos, né, eu diria nos últimos 200 anos, a ideia de que a filosofia ela tenha nacionalidade, né? Então, a gente, veja, foi usado um subterfúgio didático para organizar a exposição do pensamento filosófico. Então, você, quando vai fazer a história do pensamento, você diz assim, ó, a filosofia grega, a filosofia romana, a filosofia moderna, daí a filosofia francesa, ou a filosofia inglesa, ou a filosofia alemã. Essas designações são meramente didáticas. Elas não querem se referir a uma realidade efetiva, né, de identidade própria. A filosofia é sempre filosofia, independentemente do lugar onde ela tenha surgido. É como se você falasse assim, uma matemática grega, uma matemática romana, uma matemática francesa, uma matemática alemã. Isso não existe. A matemática é a matemática, em qualquer desses povos. Quando você usa essa designação, é apenas para se referir a um determinado momento de origem, de desenvolvimento, de qualidades específicas e, talvez mais fundamentalmente, de ter surgido dentro de uma língua, de uma cultura específica, né? Que ela teve aquele desenvolvimento naquela circunstância. Mas não significa que o conteúdo daquilo que foi pensado pertença como algo inevitavelmente ligado àquela circunstância, né? Veja, a matemática, para mim, é um exemplo muito nítido disso, independentemente de quem tenha inventado ou criado, né, determinadas teoremas matemáticos, etc., eles continuam sendo e tendo um uso que não precisa necessariamente a remissão ao seu criador ou ao contexto em que foi criado, né? Ultrapassa. E eu acho que é muito frequente, e esse é um equívoco talvez provocado pela simplificação didática da história da filosofia, alguém imaginar que possa existir uma filosofia grega. Existe filosofia feita na Grécia por gregos, sim, com uma língua grega, mas é filosofia. Ou seja, tem um âmbito de universalidade que não pode ser circunscrito apenas àquela circunstância. Então, a filosofia, ela é extensiva, ela não pode ser presa com uma identidade específica de natureza cultural ou de natureza nacionalista, nacional. Por isso, não existe filosofia brasileira. Existe filosofia feita no Brasil. E não existe filosofia francesa. Existe a filosofia feita na França por franceses, com a língua francesa. Mas isso não dá a essa filosofia configurações de francesidade.
ou de brasilidade, ou de germanismo, ou de anglicanismo, de anglismo, né? Então, a filosofia ultrapassa essas circunstâncias, mas, né, talvez por um certo vício didático, e mesmo porque nós nos referendamos geralmente à filosofia nas suas épocas, né, nas suas culturas de origem, tenhamos a tendência, né, muito frequente, de acharmos que a filosofia tem nacionalidade. Né? Do meu ponto de vista, isso inexiste. Filosofia é filosofia. É claro que em algumas, feita numa determinada época, numa determinada circunstância. Né? E isso pode ser caracterizado, não há dúvida. Mas isso não tira, né, as suas características essenciais de universalidade, né, e de atemporalidade. Né?